A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção. Vamos continuar aqui o livro do profeta Isaías, né? Hoje é o capítulo 8, glória a Deus, de 22 versículos. Você vai ver aqui um tema tremendo aqui, né? Que nós vamos falar um pouco da história, falar de experiências, né, que o povo de Israel vivia, né? E nós temos que trazer para os dias de hoje, irmãos, e aprender. Para nós, né, que somos hoje, assim diz a palavra do Senhor, Israel de Deus hoje, a gente não fazer também. A gente tomar cuidado, a gente ser um povo como essa é a vontade de Deus para nós como para eles, zeloso e de boas obras. Oh, glória a Deus. O capítulo 8, o título fala assim: invasão à Síria, né? O versículo 1 até o 4, a gente vai ver aqui uma profecia, né? É tão tremendo, né, irmãos, que o nome de Isaías significa a salvação de Deus, né? O nome de Isaías. O filho dele que nós falamos no capítulo 7, né, o remanescente virá. Outra profecia. Nós vamos ver que o nascimento do segundo filho dele, né, com um nome grande, até difícil de pronunciar, né? Vamos falar aqui da mulher dele, que era profetisa, mas não fala o nome dela. Aqui, vamos ver do 1 ao 4 e vamos estar falando. Versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo, apressurou-se. A pressa, né? Muita pressa, né, irmãos? Apressurou-se é muito rápido, né? Versículo 2. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, a Zacarias, filho de Geberequias, e fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho, né? Essa profetisa era a esposa dele. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salai Asbaz. Tem que decorar para a gente falar rápido, né? Rápida pressa. Olha, irmãos, que profecia para o povo, irmãos, do próprio filho dele. Versículo 4. Porque assim, antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria, né? Os irmãos vê que no capítulo 7, a gente está aí no canal, irmãos, para glória de Deus, curiosidades bíblicas, Ever Marcelo, a gente falou isso no capítulo 7, houve uma profecia de Deus ali, irmãos, para o povo, dando uma data de 65 anos. Nós não aqui, irmãos, não vamos arriscar, porque isso não é o correto, de um tempo do capítulo 7 para o 8, quantos anos passou? Quanto tempo passou? Não vamos arriscar isso não, mas os irmãos vê que Deus aqui, falando do menino de Isaías, o segundo filho, antes que ele fala mãe e pai, os despojos, né, que eram riquezas que o povo tinha, iam ser levados pelo rei da Síria. Então, irmãos, tinha passado um bom tempo aqui. Os irmãos vê, quando Deus fala o que vai acontecer, irmãos, é profecia dele, não é, irmão, pessoa usando a Bíblia, coisas que já estão escritas, já está registrado na palavra, a pessoa está só repetindo o que Deus já falou. Mas aqui não, aqui é uma profecia que nunca ninguém tinha falado para o povo nesse contexto aqui. E para os dias de hoje, a mesma coisa, irmão, cuidado. A Bíblia diz para a gente provar se os espíritos são de Deus. Esteja em comunhão com Deus, irmãos. Prove se o espírito é de Deus. E quando é uma profecia de Deus, irmão, se cumpre. Versículo 5 em diante. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, se alegrou-se em Rezim, e com o filho de Remalias, né? Procurou buscar de fora, irmãos. Irmão, o Senhor, irmãos, Ele é o nosso supridor, nosso rochedo, nosso baluarte. Tudo que vem dele, a gente tem que ser grato, irmãos. Pessoas que querem buscar de outra fonte, irmãos, que não é Deus. Querem buscar de outra fonte para querer saciar sua sede. Irmão, Jesus falou assim: aquele que comer desse pão, eu sou o pão da vida, e beber dessa água não terá mais sede e fome. É de Cristo, irmãos. Versículo 7 aqui em diante, fala assim, ó, capítulo 8, versículo 7. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras.
8. Passará Judá inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço e extensão das suas asas, e encherá a largura da sua terra. Ó Emanuel, Emanuel, Deus conosco, irmãos. Ó glória. Aleluia. Versículo 9. Ajuntai-vos, ó povos, sereis quebrantados, dai ouvidos a todos os que sois da terra, longínquas, cingi-vos, sereis feitos em pedaços, cingi-vos, sereis feitos em pedaços. Então a gente vê, irmãos, que o Senhor estava falando algo que ia acontecer no futuro, que eles iam ser a terra de Israel. Aleluia. Quando fala Israel, irmãos, estou falando da parte norte, os 10 reis, as 10 tribos, quer dizer, e a parte sul, que é Judá, que ia haver ali uma invasão do inimigo, irmãos. Os despojos, né, que fala aqui, ó, a gente vê, ia ficar em pedaços. A invasão ia acontecer, irmãos. Versículo 10. Tomar juntamente conselho e ele se frustrará de dizer uma palavra, ele não subsistirá, porque Deus é conosco. Irmão, as pessoas, quando colocam a sua confiança em Deus, irmãos, o inimigo pode arquitetar, pode armar o laço, pode fazer o que quiser. Deus estando conosco, irmãos, não vai acontecer. Deus garante a vitória. O inimigo pode vir bradar, irmão, pintar um quadro, ameaçar, pode parecer grande, mas Deus é maior do que tudo, irmão. Aleluia. Versículo 11. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não me chameis conjuração, a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, não, tampouco não vos assombreis. Deus começa a relembrar algo que ele deixou escrito na palavra para o povo, irmãos, e o povo estava tomando esse caminho. Olha que tremendo, irmãos, versículo 13, ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, a Deus servir, a Deus adorai, a Deus consagrai tudo que é da sua vida e da minha. Aleluia. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso assombro. O que é assombro, irmãos? Tremor e temor a Deus, respeito a ele. Versículo 14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra, de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel, por armadilha, e laço aos moradores de Jerusalém. 15. E muitos entre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga ao testemunho, seja lei entre os meus discípulos. Aqui Deus falando com Isaías, irmãos, e falando, ó, passa para os discípulos, que Isaías tinha, irmãos. Pessoas que ele estava preparando, ensinando, para continuar o ajudar e fazer a obra de Deus, irmãos. E levar a palavra do Senhor, irmãos, aleluia. Irmãos, naquela época de Isaías tinha já esse entendimento de Deus para preparar discípulos, irmãos. Jesus falou isso em Mateus 28, 19 e 20 para a gente. E de fazer discípulos. Depois batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ensinar, fazer discípulos, pessoas que levem a palavra, que pregam a palavra, que sejam compromissados com Deus, com a sua palavra. Irmão, fazer discípulo é fácil? Não é. Fazer discípulo requer tempo, requer dedicação, requer uma vida, você ali estar, ter tempo para eles, ensinar eles, estar com eles. Irmão, não é brincadeira, irmãos. Tem que ter vontade, disponibilidade, voluntariedade para servir a Deus, para você fazer discípulos, irmãos. Não é fácil, mas quando Deus dá essa graça a nós, a você, é uma bênção tremenda. Na época de Isaías, irmãos, Deus já despertava ele para fazer isso. Aleluia. Continuando aqui o versículo 17. Esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Por que ele estava escondendo, irmãos? Por causa do povo. Estava errado. O povo estava buscando aquilo que era errado, aquilo que não agradava o Senhor, aquilo que entristecia aos olhos de Deus, irmãos. Isso fica de alerta para nós, irmãos. Buscar aquilo que agrada a Deus, que honra a Ele, que o nome dEle vai ser glorificado. Versículo 18. Estou aqui com os filhos que me deu, ó Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares,
e adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo do seu Deus a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Olha, que lembrete de Deus por um mandamento, por uma ordem, e eles estavam descumprindo. Versículo 20, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Irmãos, isso é trevas, irmãos. Isso é engano. Nos dias de hoje, irmãos, horóscopo, signo, búzios, cartas, cartomante. Irmão, esses tabuleiros de ogiva, né, que fala, se eu não estou pronunciando a palavra certa, e outras coisas, isso é tudo consultar demônios, irmãos. Mortos, irmão. A pessoa diz que recebe uma instrução de Deus, escreve uma carta do morto, perdão, corrigindo, de Deus não, do morto, para trazer uma mensagem, irmão. Isso é coisa de demônio, irmão. Deus, ele fala para nós na sua palavra, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vem depois disso o juízo. Irmão, o pedir perdão, se consertar, o conversar com Deus, o se relacionar com ele e pedir perdão para as pessoas e acertar as coisas com as pessoas é como você está vivo. Morreu, acabou, irmão. Não tem perdão depois da morte, é agora. Consultar esse tipo de coisa é tudo demônio, irmãos. Isso era destruição de uma nação, de um povo. E hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa, irmão. Irmã, em nome de Jesus, não faça isso. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim. A palavra está advertindo. A palavra está condenando. A palavra fala que isso tem consequência. Não entre por esse caminho. Pessoas compram jornal, compram revista para ver ali o signo, o horóscopo. Negócio de adivinhação de sorte, ler carta para ver se vai acontecer, aquilo não vai. Irmão, lemão, que isso, irmão? Em nome de Jesus, isso é coisa do diabo, isso é demônio. Não abra uma porta dessa para sua vida. Fale com Deus, ore, peça a Jesus que ele te dá. Leia a sua palavra. Deus abomina isso, irmão. Isso é sério. Pessoas usam hoje redes sociais, celulares e tantas coisas na rede social para consultar essas coisas, para ver essas coisas. Irmão, saia fora disso, irmão. Fale com o Criador dos céus e da terra, aleluia. Versículo 21 e 22, para a gente encerrar hoje o capítulo 8 para a glória de Deus. E passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. Será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus olhando para cima? 22. Olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão. Sombras de ansiedade serão empurrados para as trevas. Por quê, irmãos? Vão blasfemar, vão se revoltar? Porque não entraram pelo caminho da obediência, não quiseram ouvir a Deus, não quiseram dar ouvido à sua palavra, irmão. Quem não quer obedecer ao Senhor, irmão, não quer atender a Deus, não quer ouvir a Deus, irmãos, vai estar em trevas. Alguém fala assim, o inimigo cegou a pessoa. Irmão, o inimigo pode até cegar, mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, fala uma palavra vindo de Deus, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor convence o homem do pecado e do juízo. Ele vai ter a oportunidade dele querer aceitar, escolher. Irmão, se neste momento o povo não aceitar Deus, não aceitar a sua palavra, irmão, o povo está sendo desobediente. A gente não é mais demônio, irmãos. Moisés não foi um mau pastor? Não. Moisés pregou, falou, grandiosos sinais aconteceu, mas, irmão, o povo que Moisés estava ali pastoreando, irmão, todos morreram no deserto, irmão. Ninguém entrou na terra prometida. Culpa de Moisés? Não foi, irmão. Moisés fez a parte dele. Josué e Caleb e pessoas que vieram dos filhos daquele povo, daquela geração que entrou. Muitas vezes a culpa, irmãos, não está no líder. Não está em quem está pregando, falando. É o povo que não quer obedecer, irmão. Jesus passou por isso. Jesus falava, o povo não cria, o povo era incrédulo. Irmão, vamos nós, irmãos, pregar a verdade, falar a verdade. Vamos falar de almas para Cristo, mas saiba de uma coisa, irmão. Você vai falar, você vai pregar, você vai levar a mensagem, mas na caminhada muitos não vão querer. Não se entristeça por isso, irmão. Você
Tire das suas costas o sangue, a responsabilidade que você tem de falar, de explicar, de dizer, de mostrar. Não quer obedecer? Não é mais culpa sua, irmãos. O sangue foi tirado das nossas costas, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra. Compartilhe esse link, envie para suas redes sociais, traga inscritos para o canal. Você não é inscrito ainda, irmão, se inscreva. Nos ajude a levar essa palavra, a alcançar, irmãos, muitas vidas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus.